cliente. Tá, maravilha. Bom, aqui, primeiro uma honra estar aqui, agradeço a você novamente. Foi importante ver todo mundo falando aqui sobre a dificuldade que é dados para treinar IA. Quando a gente fala do mundo físico, né, é pior ainda, né, porque a gente não tem dados estruturados sobre o que acontece no mundo físico. Então, como é que eu faço para treinar uma IA para que ela possa atuar no mundo físico? Então, esse é o desafio que a gente iniciou alguns anos atrás. Eu vou contar um pouquinho essa história para vocês. Monitoramento de obras. Basicamente é como ter um engenheiro civil que fez o projeto na mão de quem vai executar e o engenheiro de monitoramento também na mão de quem vai executar, para poder ajudar a executar melhor uma obra e também poder gerar dados e informações em tempo real para tomar decisão. Vou falar um pouquinho sobre a tese do case e fiquem à vontade depois quem quiser tirar dúvidas comigo. Eu sou fundador e CEO da empresa, eu tenho experiência em mais de 30 países, já desenvolvi negócios para empresas nacionais e multinacionais, atuei numa Construtec, que é a AutoTI, que é como se fosse uma Autodesk brasileira, e passei aí pela Dudalina, pela Ering, pela Havaianas e pela Amazon aqui no Brasil. Foi na Havaianas, em 2016, que foi meu primeiro contato com inteligência artificial. Foi quando eu era responsável pelos negócios em Singapura, né, em toda a região do Sudeste Asiático. E lá a gente tentou implementar, na realidade, IA para poder entender o comportamento humano dentro das lojas, né? E poder coletar esses dados para melhorar essa experiência. A gente conseguiu implementar, inclusive o governo de Singapura conseguiu usar isso para algumas questões, mas a gente não conseguiu escalar isso. Era um sistema baseado em visão computacional tradicional, enfim, era difícil fazer com que o dado coletado virasse um dado, de fato, uma informação para tomar decisão, o custo de CAPEX e OPEX se inviabilizava. Por isso, esse estudos em neurociência aplicada à computação, que é a base da nossa tecnologia. De dólares, para vocês terem uma dimensão, isso por ano, né, obviamente. Para ter uma noção, SaaS vai atingir a primeira vez $1 trilhão esse ano. Então, a construção civil toda é muito superior do que todos os SaaS em todos os negócios do mundo. É um negócio extremamente relevante. O que acontece, né? A gente tem aqui a cadeia de valor das obras privadas. Então, quando a gente estuda essa cadeia de valor, a gente percebe que o recurso financeiro ele passa por diversos entes até chegar a uma obra, né? E depois ele volta também entre outros entes. Na obra pública, a mesma coisa. O principal investidor de obra pública é o governo, né, em todos os países praticamente. Tá? Qual que é a dor que existe nesse mercado? O que a gente está aplicando IA? A dor que existe é que tem um gap entre o canteiro de obras e todos os stakeholders. Basicamente, hoje, um agente financeiro envia uma pessoa para monitorar uma obra. O incorporador também envia uma outra pessoa para monitorar a obra. O construtor que está na obra também está monitorando a obra. E depois também o próprio empreiteiro que presta serviço também está. Então tem uma série de pessoas coletando dados não estruturados e não combinados. Isso gera uma série de ineficiências, né? Então basicamente as principais dores são essas. Mesmo que um projeto é feito em 3D, o projeto ele chega na obra e ele vai em 2D. Então muitas pessoas não entendem as plantas na hora de executar. A gente fez sombra em vários tipos de obra e a percepção é que muita gente executa errado simplesmente por não ter informação e não recorrer à informação também. A coleta de dados ela é feita de forma manual. E ela é feita, como eu falei, por diversas pessoas. Existe uma série de conflitos dentro do canteiro de obras por não ter confiança nos dados que são recebidos. Tá? Então, basicamente, como é que são as soluções hoje, né? Soluções alternativas à nossa. É a captura manual, anotação ou outros tipos de capturas digitais. Mas sempre precisam de um humano especialista para poder analisar aquilo, transformar aquela informação, aquele dado em informação e integrar isso num sistema de tomada de decisão. Então passa por Excel, basicamente 70% das construtoras ainda gerencia suas obras em Excel. Eu trouxe hoje aqui um dos principais gestores de obras do Brasil, e a gente estava falando sobre um fornecedor dele, uma das primeiras parceiras da Cinca. Um dos fornecedores deles gerencia 60 obras no Excel, ao mesmo tempo. Enfim, isso faz com que exista uma série de erros que todo mundo conhece, às vezes quem já comprou algum prédio, né, já viu que atrasa, né? Não. E isso não acontece só no Brasil. Tem um estudo que, durante 70 anos, em 20 países, acompanhou todas as obras desses países, os dados dessas obras, e 85% dessas obras atrasaram. Eu conversei com a principal empresa de gestão de obras dos Estados Unidos, que é a Procore. Eles falaram que lá 9 de 10 obras atrasam ou estouram o orçamento. Não é só no Brasil. O que isso gera? Retrabalho, desperdício, desvio de execução, de sincronizar o piso e o piso ainda nem chegou dentro da obra. Isso gera uma série de problemas, depois que vão gerar um custo maior tanto para o construtor quanto para a gente que compra depois daquela obra, né?
Isso gera trilhões de dólares para a cadeia. O estudo da McKinsey apontou que 1,7 trilhões de dólares. A gente entendeu que o canteiro de obras é o grande ponto de conexão. Como a gente pode fazer para conseguir integrar os dados da cadeia em torno do canteiro? Então essa foi a nossa missão. E a gente desenvolveu a Synchro então, para sincronizar de fato o canteiro e o escritório em tempo real, apoiando a execução de obras com inteligência artificial. A gente tem o Workspace que apoia a execução, então o usuário levanta o celular da obra, um agente de inteligência artificial consegue se localizar dentro do canteiro e trazer informação para ele. Depois eu vou lembrar um pouco dos desafios da obra, né? Porque na obra não tem internet, não funciona o 3G e 4G, não funciona o GPS e não funciona a maioria dos sensores do celular. Então a gente tem um scan, que é para simplesmente apontar o celular e poder detectar algo dentro da obra e integrar essa informação já junto ao projeto e aos planejamentos e orçamentos que estiverem integrados ao projeto. E como é que funciona isso? A gente recebe os projetos, a gente gera os modelos de inteligência artificial para aquela obra específica. A partir disso, esses modelos são embarcados, a gente atua com o que chama Edge AI, que é a IA que é acelerada e executada na borda. Obviamente a gente também usa a nuvem, mas essa inferência está acontecendo lá em tempo real dentro do canteiro. E aqui tem uma demonstração, um vídeo. Nesse vídeo, ele tem aqui no quadro, não sei se dá para parar o vídeo para explicar antes, mas basicamente embaixo é o mapa em 2D da obra. Essa é a memória do agente na última visita da obra. E agora o usuário vai poder permitir que o agente está detectando a evolução física da obra e atualizando a memória dele. Então ele entende como que a obra está, ele sabe que aquela parede é a parede X do projeto, porque a gente desenvolveu um agente de posicionamento. O posicionamento é muito importante porque não funciona o GPS, então não tem como traquear e saber onde o agente está dentro da obra sem essa capacidade. Então esse é um modelo que a gente arquitetou desde o zero praticamente. Diferente do Vision Transformer, que a gente adaptou, mas são modelos criados, algoritmos que a gente adaptou para poder viabilizar que a IA consiga ter o reconhecimento espacial. Esse é um campo chamado Spatial AI, que ele junta tanto a computação espacial, Spatial Computing, quanto inteligência artificial, Extended Reality, e também a gente está implementando o blockchain para poder fazer essa integração de dados de forma ainda mais confiável e rastreável entre toda a cadeia. E o que acontece? Não é só detectar. Detectar é muito fácil, entre aspas, né? Mas é de saber que aquele elemento detectado, aquela parede, é a parede do projeto, daquela parede, daquele ambiente, daquele andar, e poder integrar isso automaticamente ao gêmeo digital, atualizando a memória. Então, basicamente, o agente que está no smartphone, ele tem todas as capacidades rodando no Edge. Nesse caso aqui é um Qualcomm Snapdragon, né? Então, a gente também trabalha as técnicas para apoiar e ajudar a acelerar. Então, aqui falando sobre a tecnologia proprietária. A gente desenvolveu essa IA para posicionamento por imagem, a IA de detecção e análise de objetos e o gerador de dados sintéticos anotados, que aí é o desafio dos dados. Como é que eu treino a IA se eu não tenho dado sobre o mundo físico, dado anotado? Quantos milhões de pessoas eu precisaria para anotar algo sobre uma obra? Então, o que a gente fez? NVIDIA a gente não pôde contratar, porque é muito caro, né? Mas a gente conversou com eles também, a gente entendeu que o que eles fazem não é necessário para nós nesse sentido, porque a gente não precisa de altíssima definição. Então, a gente desenvolveu um gerador de dados sintéticos proprietário, baseado nos projetos, a gente recebe os projetos, a gente gera milhões de possibilidades em segundos, fotos anotadas automaticamente, para que isso gere o treinamento dos modelos que a gente criou. Então, a gente também tem o AutoML. Tá? Basicamente, estão falando um pouco da sincronização, que pega essas informações, já sincroniza e integra com o gêmeo digital, no caso do canteiro. E aqui falando um pouquinho sobre informações de mercado, né? A ONU diz que vão ser construídos 40 bilhões de metros quadrados até 2030. Para ter uma noção, hoje, né, na data atual, a cada 5 dias é construída uma nova Paris no mundo. A mesma quantidade de metros quadrados que tem em Paris é construída a cada 5 dias no mundo. Então é um volume brutal, né? Se a gente estimar aqui que a área construída por ano é 6 milhões e a gente tem uma interseção, porque cada obra dura em média 36 meses, a gente tem um alvo de mercado de 18 bilhões de metros quadrados por ano que a gente poderia monitorar, né? E aí aqui a gente estima algum potencial de mercado só para dar uma noção de mercado. A gente começou fazendo o quê? Né? A gente já tinha algumas bases de tecnologia proprietária e a gente foi fazer um teste de mercado com a validação de Program Solution Fit, para ver se valia a pena de fato a gente continuar esse desenvolvimento e investimento. A gente teve 98% de interação positiva, que é o quê? Validar se o cliente tem uma dor, validar se essa solução que a gente estava desenvolvendo faz sentido, e a gente fez fake door físico e fake door digital também, né?
Então a gente conseguiu ter um altíssimo nível de conversão. 23% compraram online sozinhos, né? Chegaram no final e a gente avisava que era fake door no início, o que para esse mercado isso é disruptivo. Nenhuma empresa de software para construção civil, basicamente para acompanhamento de obra, faz isso digitalmente. E a Start se divulgou o nosso vídeo, a gente não sabe ainda nem como chegou neles, né? Mas depois disso a gente teve um acesso orgânico global. A gente teve empresas como essa Blanchard, ela é fundada em 1860 nos Estados Unidos, ela constrói só healthcare centers gigantescos, querendo usar a tecnologia. A Norwood, a Burns, a McDonald's gigantesca também. E aqui no Brasil a gente tem a Matec como parceiro, a FG, que é uma das principais construtoras do Brasil lá no Sul também. A Sondotécnica, a gente acabou de firmar um NDA para avançar com eles. O Iberstar, DST, que é um grupo português, e tem outros grupos também. Então a gente tem leads do Brasil, do mundo inteiro e do Brasil também. Outra questão importante é que, ao ajudar a reduzir o retrabalho, o desperdício, todas as questões que geram um custo maior nas obras, a gente também apoia o desenvolvimento sustentável, né? A gente também pode ser aplicado para questões de construção industrializada, que também apoiam essa evolução. Então, o nosso foco é esse, não só entregar valor para o negócio, mas também para a sociedade. Basicamente é isso.